Nossa, que bandeira linda. Gente, nossa, o que é isso atrás de mim? Um quarto com móveis. Finalmente vejo um progresso nessa minha casa. Para quem não sabe, mudei de apartamento. Eu não tinha nada. Se vocês forem ver os reacts de passagem, não tinha nada. Agora estamos evoluindo, galera. Oi, tudo bom? Meu nome é Sofia, eu sou a Mita. Sou a host deste canal de Reacting. Estamos aqui no meu apartamento novo, para quem não sabe. Faz uma semana e pico que eu mudei para aqui e já estou a decorar. Olha só, já tem bagunça no fundo. Galera, ignorem-se os pormenores pequenos, assim, ser youtuber é difícil, entende? Enfim, se quiseres acompanhar esta mudança aqui do meu quarto, que eu estou agora a filmar tudo para postar no meu canal principal chamado Sofia, se quiseres vai lá dar uma olhada, entendeste? Enfim, quem quer saber mais sobre mim, coisas sobre mim, vai no canal Sofia ou vai na descrição, que lá também tem várias coisas sobre mim, entendeste? E eu hoje vou reagir a um vídeo que anda bem popular, por isso que eu sentei-me um rabo para gravar e para postar isto aqui para vocês hoje, entenderam? Que é o seguinte, está a rolar aí um vídeo na internet que vários assim streamers e várias pessoas bem populares do Brasil estão a reagir, que é uma coisa de Portugal, mas também tem vários youtubers já que estão assim de olho e estão a reagir, vários youtubers portugueses no caso, e tem várias referências a Portugal e memes portugueses, e para quem não sabe o vídeo chama-se O Iceberg de Portugal Explicado. Caralho, tem 38 minutos. Vamos lá, gente. Pelo React, vamos lá ver. Portugal é um dos países com mais história na Europa inteira e até do mundo inteiro, mas... É verdade, gente, vocês sabiam disso? Eu sempre assim... Lembram daquele vídeo passado que eu falei sobre consumir conteúdo de Portugal? Pronto, aqui no meu canal React também hoje tem uma playlist chamada Portugal, onde a gente consome conteúdos sobre Portugal, não é? Se vocês quiserem ir lá ver, fiquem lá de olho. A gente está a ter aqui conteúdo sobre Portugal, porque ele vai explicar o iceberg de Portugal, entenderam? E vai dar referências à cultura portuguesa, enfim. Vamos lá ver. Hoje em dia, o que é que há sobre Portugal? Então neste vídeo da Iceberg, o que eu vou fazer O é iceberg, eu acho que ele é do norte de Portugal. Só que eu tenho que escutar. Eu sempre gosto de falar assim. Ele é do norte do sul de Portugal. É, gente. Será que... Deixa eu escutar mais um pouco o sotaque dele. Os memes, factos ou coisas sobre Portugal e depois vou cada vez aprofundando mais até teorias... Vocês viram agora aqueles povo lá a partir o colchão? É tudo, isto aqui está agora lá na tela, tudo coisas sobre referências de Portugal. E coisas mais assustadoras. Portanto, sejam bem-vindos ao Iceberg de Portugal. Não se esqueçam de deixar o like. Pior que vocês sabem, eu uso Reddit, né? E eu estou num subreddit sobre Portugal. E eu vi essa coisa do iceberg há muito tempo atrás. Eu vi esse meme, né? Na minha tela. E é interessante, agora vou ver uma análise sobre isso. Inscrevam-se no canal. Se vocês querem mais vídeos de iceberg, é só deixarem um like e apoiar. E vamos para o vídeo. Pior que eu não sei se é do norte. Camada 1. Ouro do Brasil. Do Brasil? Não, pior que eu acho que é lá do norte. Vamos começar com uma coisa que toda a gente conhece. O ouro do Brasil. É um mito. O ouro do Brasil. Não, ele é do Porto. Ele é do Porto. Estou certa. Se não for do Porto, vocês podem me chutar, gente. Os memes. Cadê meu ouro? Gente. Vocês sabem que ninguém pode comentar neste canal a palavra ouro. Porque eu já recebi tanto xingamento com essa palavra. Ninguém mais comenta essa palavra no meu comentário. Faz sobre Portugal. Aliás, toda a gente do Brasil faz essas piadas sobre Portugal. E é uma das coisas mais famosas de todas, vamos ser honestos. Isso foi uma coisa muito importante que Portugal fez, que foi descobrir o Brasil. E com isso também Portugal retirou os recursos, assim como o ouro. E é uma coisa que as pessoas do Brasil estão sempre a falar sobre isso. Muita gente de Portugal, toda a gente de Portugal sabe. E pessoas no mundo inteiro também sabem um pouco essa história. Não todos. Mas eu dou ao prazer de contar. Eu que sempre gosto de contar minhas fanfics sobre Portugal e Brasil. Não coisa ruim, tá bom? Gosto sempre de falar coisas culturais. Começámos logo assim nesta camada, uma coisa que toda a gente sabe, que é o ouro do Brasil. Eu adicionei alguns factos interessantes. Acho que ela é do Porto mesmo. E se vocês também tiverem ao longo do vídeo algum facto interessante que eu não falei depois, deixem nos comentários também. Feromonas. Conheço. É uma coisa que toda a gente que assiste YouTube conhece e reconhece. Sim, é o Feromonas. sim. Era o youtuber que toda a gente assistia antigamente no Minecraft, na época de Minecraft, quando toda a gente em Portugal estava a descobrir o YouTube, toda a gente conhecia o Feromonas. Então eu decidi adicionar ao iceberg porque faz parte da história da internet de Portugal. É uma coisa muito importante. Vocês se calhar já assistiram muitos vídeos de Minecraft em criança. Gente, eu passava a minha infância toda a assistir esses vídeos de Minecraft e eu amava o gente que instalava mods, porque eu não conseguia rolar mods. Eu amava essas fanfics que eles criavam. Eu às vezes acho que a minha fantasia veio de assistir tanto gente jogando Minecraft e fazendo fanfics. Eu assistia assim, gente, o pico do iceberg dos conteúdos, entenderam?
e hoje em dia amo, às vezes, de vez em quando faço lives na roxinha e gosto de jogar. Agora não consigo jogar porque o meu computador não me permite, mas quero voltar a jogar Minecraft se alguém um dia quiser me doar um computador. E vocês todos conhecem o Feromonas. Claro que também existem mais youtubers que muita gente conhece, por exemplo o Ant, o Window. Há muitos youtubers, Conheço. mas Eu conheço todos aqui nesta casa e eu assisti. Não, verdade, ele também. Este acho que era o único youtuber que eu não assistia. Eu assisti um outro vídeo dele, não curti. O resto eu achava todo. Uah! Muito top. Olha aqui o Dark Frame, o Window, o Ant. Este aqui é o Gato Galáctico. Acho que ali atrás é. Não sei quem é que está ali atrás. Não me lembro. são youtubers mais Ah, o Cercásio. recentes de uma nova geração, que toda a gente reconhece que também fazem parte da história de YouTube, mas eu decidi não adicionar mais youtubers, porque toda a gente reconhece que também fazem parte da história de YouTube, mas eu decidi não adicionar mais youtubers porque depois o iceberg fica enorme com coisas que não são assim tão importantes estar a falar. Mas o Feromonas também teve aquela polémica que foi o Feromonas e o Leite da Agros. Foi uma das primeiras coisas que aconteceu que um Opa, eu não ouvi falar dessa polémica, gente. Agora quero. Manda fofoca, senhor. youtuber virou um nome, virou mesmo famoso, toda a gente estava a falar sobre ele, até pessoas que não assistiam YouTube estavam a falar sobre ele. Foi o primeiro caso de um youtuber que conseguiu atingir o mainstream com o Leite da Agros, e eu lembro-me do Feromonas receber muito hate e muitas piadas nessa altura. Mas agora o Feromonas já não está a fazer vídeos para o YouTube e apenas está a fazer lives no seu tempo livre. Eu um dia estava assim nas deep webs lá da Roxinha e eu vi ela fazer uma live stream, achei interessante. Mas é impossível negar que o Feromonas foi mesmo muito importante para a cultura de internet em Portugal. É, verdade. Maddie McCann. Oi? Não Toda a conheço. gente do mundo conhece e foi um caso que aconteceu Ah! Mentira, conheço sim, gente. É às vezes pelo nome não me diz nada. Agora lembrei, aquela menina lá que sumiu. Portugal. Eu acho que vocês já estão fartos de ouvir falar sobre a Maddie McCann e eu até no passado já investiguei imenso o caso da Maddie McCann, mas eu vou resumir muito rápido. Eu amo ver casos sobre essa gata. Eu amo ver coisas assim, casos criminais, não sei. Para me prevenir, né, galera? Maddie McCann foi um caso de uma criança desaparecida em Portugal, no sul de Portugal, no Algarve, onde os pais foram a um restaurante e quando voltaram para casa ou para o hotel, Maddie McCann tinha desaparecido. Foi um caso que foi uma história mundial, foi completamente viral em todo o lado do mundo, porque os pais da Maddie McCann eram pessoas também com muito poder e muito dinheiro, então viram um caso muito popular. Muita gente ainda está a pesquisar e a tentar criar teorias da conspiração. Já se passaram mais de 10 anos do caso da Maddie McCann e as pessoas ainda falam todos os dias sobre este caso. Ainda há notícias, ainda há muita gente na área do jornalismo a falar sobre isso e é algo que causa um imenso impacto. Portugal é um dos países que tem mesmo muitos turistas, mas hoje em dia ainda não sabemos o que é que aconteceu com Maddie McCann, ninguém sabe a verdade. Acho que é mesmo algo que nós nunca vamos saber. Não. Sarcásio e bots. Eu lembro Isto dessa é uma época. coisa que toda a gente conhece em Portugal, é um meme, é completamente viral, mas Sarcásio e os bots foi uma polémica que aconteceu com o youtuber chamado Sarcásio, onde ele publicou um vídeo, acho que foi com o J Balvin, ele publicou um vídeo com o J Balvin e o vídeo estava a ter 80, 90, 100 mil visualizações e depois de um momento para o outro passou de 100 mil visualizações para mais de 1 milhão de visualizações e toda a gente reparou nisso. Ele recebeu imensas visualizações do nada e começaram a atacar o Casio. Muita gente fez memes sobre isso, inclusive eu, muita gente falou sobre isso, muita gente falou mal do Casio e foi uma coisa que destruiu a reputação dele. Foi na época basicamente da casa dos também youtubers, falava que eu já mal, vou gente. falar mais daqui a bocado, mas foi uma coisa que arruinou completamente a reputação dele. Agora a maior parte das pessoas, se vocês falarem sobre o Sarcásio, em vez de ser sobre o youtuber da casa dos youtubers ou o youtuber Minecraft, vão pensar sempre no Casio e os bots. Eu hoje em dia ainda não sei se foi ele que pôs visualizações falsas no seu canal ou foi alguém a fazer isso, mas foi uma coisa que mudou completamente a história da vida dele e mudou completamente o YouTube. Toda a gente do YouTube estava contra ele e até o Casio fez um vídeo a chorar, a implorar para as Eu vi pessoas esse não vídeo. mandarem hate, a dizer que ele não fez nada de mal. Mas, Eu também gente, eu não mandei aí naquela época. Eu vi essa situação e falei. E eu estava a ver, eu gostava muito de ver aqueles vídeos que explicavam como isso funcionava. Ficava. Mentira! E aí eu falei, mentira que isso existe. Olha só o pico da internet, enfim. Mas não, eu nunca fui jogar hate, gente. Por favor, quem joga hate? Gente, por favor, vamos achar alguma coisa mais interessante para fazer da vida. Porque assim, jogar hate não vos vai dar em nada na vida, entenderam? teve uma reação um pouco precipitada, mas é compreensível porque toda a gente estava a lhe atacar em qualquer lado, em todas as redes sociais, mas isso também já aconteceu há muitos anos, as pessoas também já não falam muito disso, porque também o Casio já não está muito ativo no YouTube. É verdade. Casa dos youtubers.
Eu Agora, sei. a casa dos youtubers foi uma casa onde vários youtubers, o Window, o Ant, o Pi, o Gato Galáctico, o Nuno Moura, foram todos para uma casa fazer conteúdo e viver lá juntos. Eu durante, via. Acho que foi um ano. Depois, mais tarde, também apareceu o Malacueca e também estava lá a viver o Dark Frame. E eles todos juntos estavam a fazer conteúdo e estavam a fazer trollagens. A mala cueca. Mala cueca. Foi a época em Portugal onde mais havia público e foi uma época onde apareceu muita gente do Brasil a assistir conteúdo português. Foi uma época louca, todos os youtubers que faziam vídeos na casa dos youtubers recebiam centenas de milhares de visualizações, às vezes até chegavam às milhões de visualizações e foi uma coisa ridícula. Foi a maior colaboração de YouTube português e quebrou completamente a internet naquela altura. Naquela altura, Eu amava, eles gente. dominavam o YouTube. Eu acho que foi por volta de 2017 que eles juntaram-se na casa. Aquilo claramente era uma casa que eles alugaram, mas foi uma ideia genial onde tantos youtubers visitaram essa casa, tanta gente estava a falar sobre isso, fizeram notícias em Portugal e toda a É um gente documentário até. cresceu imenso, mas imenso. Depois também no fim, depois começou a haver muito drama, muito conflito e vários youtubers que viviam juntos já não estavam a colaborar. Mas apesar desse drama e dessa confusão, é impossível negar que isso foi a época de ouro no YouTube português, foi a época onde teve mais popular. Foi essa a época e acho que ninguém consegue negar isso. Velocidade Furiosa. Ok, Oi? isto é apenas agora uma mini curiosidade, mas neste momento estão a gravar o novo Velocidade Furiosa em Portugal. Foi só uma coisa que eu decidi. Ai, gente, é como... Eu sempre escuto o nome dos Fast and Furious em inglês. Eu nunca ouvi como é que chama-se em Portugal. E adicionar aqui, porque toda a gente conhece Velocidade Furiosa, toda a gente já assistiu Velocidade Furiosa, ou então como dizem Não no é um Brasil, ad. Velozes e Furiosos. E é Está lá em apenas baixo uma pequena escrito. curiosidade que eu decidi adicionar aqui no Amei. iceberg. Mas se calhar É, gente, vocês estão a ver? Portugal é importante, sim. vocês já viram um carro das Velocidade Furiosa a passar em Portugal, se vocês vivem em Portugal. Mas isto aqui foi a primeira Não camada, vi. foi só coisas que toda a gente conhece. Porque não toda moro. a gente está a ver Para quem não sabe, eu moro na Alemanha. Porquê? Não sei. este vídeo, reconhece isso. Então, à medida que o iceberg vai se aprofundando, nós vamos falar coisas mais obscuras, coisas que nem toda a gente conhece, factos sobre Portugal ou coisas mais assustadoras e uma ou duas teorias da conspiração. Ok. Segunda camada. José Castelo Branco. Oi? José Castelo Branco é basicamente uma figura portuguesa. Toda a gente conhece o José Castelo Branco, é um homem que tem umas atitudes um bocado diferentes, vamos ser assim, vamos dizer desta forma. falar. Ele é uma pessoa muito extra e é uma figura pública que toda a gente conhece, uma celebridade. Ele sim, já sim. apareceu em imensos programas e imensos reality shows. Ele tem muitos memes que fizeram sobre ele, porque ele é uma figura muito engraçada. Claro que também há muita gente que odeia o homem, porque muitos motivos diferentes e as pessoas têm as suas razões. Mas eu decidi adicionar aqui porque é uma figura que toda a gente conhece, mas eu acho que as pessoas que estão a assistir este vídeo, que não são de Portugal, digamos as pessoas do Brasil ou de outro país, não conhecem quem é o José Castelo Branco. E se conhecerem, é muito raro. Então nós vamos agora entrar mais em coisas mais específicas de Portugal e se calhar as pessoas que estão a ver este vídeo que não são de Portugal vão conseguir aprender muita coisa e quem é de Portugal também vai se relembrar de algumas coisas. André Ventura. André Ventura, sem dúvida, é o político mais polémico neste momento em Portugal. É um político que eu nem vou entrar em política, este canal não vai ser nunca de política, eu não vou entrar por aí, mas ele causa muita polémica com as opiniões dele e com as coisas que ele acredita e há muita gente que o apoia também e também há muita gente que o odeia completamente. Eu sinto que não há muita gente neutra sobre o André Ventura. Eu sinto que as pessoas ou odeiam ou adoram. Não há pessoas que é indiferente. É muita pouca gente. Mas ele também já fez TikTok, já fez memes, já... sei lá, há muita coisa sobre ele. Podia estar aqui horas e horas a falar sobre o passado dele. Mas ele é um político, que ele tem acho que até tem o seu próprio partido. Mas eu não vou entrar em política. Apenas saibam que ele é extremamente polémico e se vocês ouvem alguma notícia sobre ele, é sempre sobre algo que vai deixar algumas pessoas zangadas. Zangadas. Window Forex. Zangadas. Isso é muito vocabulário de Portugal. Window. Não, vai, joga na parede. Isto também foi um caso que aconteceu em Portugal que virou notícia. Foi um Window que começou a vender, acho que foi cursos de Forex e a tentar convencer as pessoas que o assistem a entrar num esquema de Forex. Mas ele foi completamente criticado de todos os lados e acho que aparentemente conseguiram hackear o site do Window e descobriram que ele estava a tentar vender coisas que ele simplesmente copiou e colou da Wikipédia. Foi uma coisa completamente viral, algo que muita gente deixou de estar do lado do Window, porque o Window foi um criador de conteúdo durante muitos anos que nunca
tinha levado hate e depois do nada ele começou a levar uma onda e onda de ataques e comentários e uma onda de ódio. Agora se foi merecido ou não, vocês é que decidem, eu não vou entrar por aí, eu não vou escolher lados, mas é uma coisa que virou popular. Em Portugal, muitas poucas coisas que acontecem na internet viram assim uma notícia mainstream. São muitas poucas coisas, por exemplo, o sarcasmo e os bots, a casa dos youtubers e o Window Forex também foi uma coisa, mas acho que as pessoas do Brasil não conhecem sobre isto. Mas agora o que é que o Window está a fazer hoje em dia? Bem, eu acho que ele simplesmente só anda a fazer casino e algumas vezes faz um vídeo ou dois e a também causar mais polémica. Recentemente o Window foi estacionar na zona de pessoas com dificuldades de movimentação. Sim, o Window estacionou. Eu não sei se ele vai contar, mas também teve um caso lá que, enfim, de um relacionamento abusivo dele lá que, enfim, não sei se ele vai contar aqui, mas enfim, o gato é bem polémico. Na zona de pessoas com necessidades especiais e ele levou muito hate sobre isso porque é um bocado de falta de respeito das pessoas estacionarem na área das outras que precisam mais. Então espero só que isso não volte a acontecer. Esta camada foi muito rápida só para introduzir algumas coisas, mas agora eu vou introduzir mais na próxima. Terceira camada. Lá vem, gente. O Shrek. Isto é algo muito engraçado, mas basicamente o Shrek é um filme que toda a gente conhece. Eu não vos vou explicar o que é o Shrek. É um dos filmes mais famosos Eu não vou explicar para adultos, para a família inteira. E quando eles fazem o Shrek, vários países têm a sua própria dobragem, ou dublagem, como dizem no Brasil. O Brasil tem a sua versão PTBR, Portugal tem a sua versão PTPT, outros países, se calhar Espanha, Estados Unidos, cada país tem a sua versão, porque é um filme para crianças. Então, filmes para crianças têm sempre dobradores a fazerem dobragem para as crianças entenderem, para não estarem em legendas, basicamente. E no segundo filme do Shrek, houve um momento onde o Shrek diz foda-se. Simplesmente isso. E eu vou-vos mostrar. Vejam só. Então e o prato para o corcel? Oh, foda-se. Isso realmente aconteceu. Vocês podem ver. É o que ele parece dizer. Eu também acho que ele pode dizer ao fogo. Ele pode estar a dizer outra palavra. Mas parece muito ele só dizer um foda-se, mano. Eu sei que muita gente sabe sobre isto, mas também acho que há muita gente que não sabe. Então eu decidi adicionar aqui no iceberg porque é algo engraçado. Entendo. Rui Pedro. Isto é outro caso que aconteceu em Portugal de uma criança desaparecida, mas Rui Pedro é uma criança que Será desapareceu que ouvi falar? do nada. Acho que foi ter com o seu amigo de família a um carro e nunca mais o avistaram. Foi uma coisa que aconteceu antes da Maddie McCain e foi um caso que também chocou Portugal inteiro. Muita gente estava a falar sobre isso, mas infelizmente, ao contrário do caso da Maddie McCain, no caso do Rui Pedro, deixaram de falar sobre isso. Nunca mais quiseram tentar encontrar. Não abriram o caso, está simplesmente perdido e ninguém sabe nada sobre ele. Recentemente, se calhar 1 ano ou 2 atrás, encontraram o Rui Pedro. Eu digo encontraram porque apareceu no Twitter uma pessoa que também dizia ser o Rui Pedro. Sempre aparece, algumas semelhanças, mas depois isso foi provado que era apenas fake. Muita gente diz que também Rui Pedro foi para a Deep Web e encontraram fotos dele na Deep Web e ele foi raptado simplesmente e nunca mais o encontraram. É uma coisa muito triste. Se vocês tiverem tempo livre, eu recomendo vocês verem o caso do Rui Pedro, mas cuidado porque é algo mesmo muito triste, é algo muito assustador e vocês 100% vão ficar um bocadinho, não vou dizer assustados, mas vão ficar muito arrepiados porque há muita coisa pesada. É tráfico de crianças, há muita coisa, muitos temas que são horríveis de falar. Foi uma tragédia em Portugal. Sim, existem também muitas crianças que desaparecem quase todos os dias e também em Portugal deve muita criança desaparecer. Eu acho que nós devíamos sempre dar o melhor para tentar encontrar essas crianças. Rui Pedro e Maddie McCain são os dois casos que toda a gente se lembra, especialmente a Maddie McCain. É por isso que eu pus a Maddie McCain no início do iceberg, porque é mundialmente conhecido, enquanto o Rui Pedro muita gente em Portugal conhece e algumas pessoas no Brasil conhecem, não é internacional. Gostei da música de fundo, achei interessante. Alguém sabe qual é o nome, gente? Mas eu acredito que nós nunca vamos saber o que aconteceu com o Rui Pedro. Tem umas coisas que a gente simplesmente não terá nunca resposta. Dom Sebastião. Dom Sebastião foi uma figura histórica portuguesa que basicamente também desapareceu. Essa lenda, eu vou-vos falar um bocado sobre essa lenda. Eu acho que toda a gente em Portugal conhece, mas dizem que Dom Sebastião foi à guerra e simplesmente desapareceu com o nevoeiro e nunca mais o encontraram. Existem muitas especulações e teorias de o que é que aconteceu com ele. Se calhar ele simplesmente morreu na guerra e... ele decidiu fugir, gente. Ele assim não aguenta mais. Não sei. O corpo dele ou despejaram, não sei, ninguém sabe. Mas muita gente acredita que um dia ele vai voltar. É basicamente essa lenda, que num dia de nevoeiro, Dom Sebastião vai voltar outra vez a Portugal e vai reclamar o seu trono. Mas é uma coisa que eu decidi adicionar porque é algo nosso, é algo português. A reclamar o trono já não tem.
Opa, é gente, para quem não Toda a sabe, em gente Portugal teve. conhece que nós tivemos uma ditadura há muitos anos atrás, Do se calhar nem Salazar. muitos anos atrás, mas se vocês estão a ver este vídeo, se vocês falarem com os vossos pais ou até avós, eles provavelmente se calhar até viveram nessa ditadura, mas sim, Portugal esteve numa ditadura militar, as pessoas não podiam ter opinião própria, onde as pessoas estavam sempre a ser vigiadas, onde as pessoas estavam Era na época da Segunda Guerra, gente. sempre constantemente a serem presas e a serem censuradas. Foi uma época muito assustadora para Portugal. Foi uma coisa que claramente afetou o crescimento e a forma de pensar em Portugal. Talvez muita gente ainda tenha pais que sejam muito conservadores na forma de pensar. Pessoas ainda que se calhar não conseguem ainda expressar bem a sua opinião ou têm medo ainda disso. Obviamente toda a gente conhece a Revolução de 25 de Abril, onde Portugal fez uma Escravos. revolução e saímos da ditadura e agora estamos em democracia, onde podem fazer vídeos sobre o que quiserem, podem falar do que quiserem, podem exprimir a opinião. Eu claramente não podia ter canal de YouTube se ainda tivéssemos uma ditadura. Eu acho que ninguém podia ter canal de YouTube. Tu podias dizer qualquer coisa errada ou podias ser mal compreendido e ias para a prisão e até te podiam torturar. Mas se vocês falarem com alguns familiares vossos mais idosos, vocês provavelmente têm familiares que viveram na ditadura. Eu acho que as pessoas que se calhar estão a assistir este vídeo do Brasil que não estudaram história de Portugal não devem conhecer isto, mas sim, Portugal já esteve numa ditadura. Se tu estás a ver o vídeo agora, por favor, comenta o que é que estás a achar do vídeo do Iceberg, ou podes sempre esperar até ao fim para comentar, mas eu quero mesmo muito que vocês comentem neste vídeo, eu quero ver a vossa opinião para eu poder fazer vídeos melhores e também continuar a fazer este estilo de vídeos que eu amo completamente. Eu vou ver o canal dele, que é muito O interessante. Emplastro. O quê? Não O Emplastro é quase uma celebridade neste momento em Deixa Portugal. ver. Se vocês veem notícias regularmente em Portugal, vocês já devem ter visto esta pessoa. Mas é, digamos assim, um palerma, fica atrás dos repórteres nas notícias em Portugal. Não E conheço. fica só a fazer figuras ou só fazer-se de palerma, basicamente. Eu não estou a Palerma é atacar tipo- o homem, obviamente. Ele que faça isso, se lhe deixa feliz. Mas é uma coisa que as pessoas em Portugal reconhecem. Toda a gente reconhece o Emplastro. Se vocês assistirem televisão, vocês às vezes olham o Emplastro. É o que acontece. É só isso. É uma figura cómica. É uma figura em Portugal que toda a gente conhece. Que random. Eu não conheço, gente. Mota GR. Mota GR. Mota GR foi um artista que fazia música em Portugal e que até ficou bem popular e estava a fazer a sua música. Era mais na área do hip hop. Do nada ele foi assassinado. Eu não investiguei muito sobre esse caso, mas virou notícia em Portugal, viralizou completamente. Muita gente começou a falar disso, começaram a fazer teorias do que aconteceu com ele, como e porquê. E deve haver uma história enorme por trás disso. Eu não estou aqui para explicar a história completa das coisas, mas é só vos dar um resumo basicamente. Mas foi uma coisa que aconteceu em Portugal ainda recentemente, ainda há uns anos atrás, e foi uma coisa que eu decidi ensinar aqui no Iceberg. Beleza, gato. Zé do Pipo. Zé do Pipo era um artista português que misteriosamente desapareceu e ninguém sabe o que é que eu aconteceu acho que com ele ele. Ele foi um artista que viralizou em Portugal por fazer música pimba e toda a gente o conhecia e do eu nada conheço. ele só simplesmente desapareceu e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Existem pessoas que dizem ter encontrado o corpo, até existe notícias sobre ele e pessoas que assumem que foi o corpo dele que, eu acho sei que lá, eu vi umas encontraram por paródias aí. dele. Mas foi uma pessoa que também que desapareceu. Eu estou a meter muita gente desaparecida neste vídeo do Iceberg, porque são coisas assim mais assustadoras, mas ninguém sabe onde está Zé do Pipo. Caso dos Batatune. Ok, este aqui eu sei muito sobre isto, mas Batatune era um programa infantil que dava na televisão em Portugal há muitos anos atrás. Era simplesmente duas pessoas, o Batatinha e companhia, eram dois atores que faziam ao vivo coisas engraçadas para as crianças, para entreter as crianças. Era uma coisa que dava todos os dias na televisão e eles faziam isso em direto. Houve uma coisa que aconteceu que mudou completamente a história dessas duas figuras. Foi do nada, eles estavam num episódio, estavam a gravar, estavam em direto, do nada eles começam a chamar nomes um ao outro e depois vão à luta, à porrada. Isto é uma coisa que toda a gente mais velha em Portugal conhece. É uma teoria de conspiração porque ninguém tem provas disto acontecer, mas toda a gente lembra-se que isto aconteceu e toda a gente concorda que aconteceu. Acho que dizem que no estúdio da SIC tem as gravações lá fechadas para ninguém poder ver, mas o que a lenda diz é que o Batatinha e a companhia começaram a lutar em direto, ao vivo, e acaba o programa, metem apenas anúncio e nunca mais eles voltaram. Os atores que estiveram no Batatinha e companhia confirmaram que houve um conflito em direto, mas ninguém ainda tem as provas, ninguém ainda tem uma gravação disso. Aliás, se alguém tiver uma gravação, eu quero ainda descobrir o que aconteceu, eu quero ainda vivo descobrir o que aconteceu, mas se alguém tiver alguma prova ou alguma coisa, que me mande, que me envie, por favor, nos comentários, não sei. Foi uma coisa que aconteceu que eu me lembro, muita gente se lembra, se vocês são de Portugal, vocês podem perguntar a alguém, eles lembram-se sempre. Eu não lembro Mas sim, disso. é uma teoria de conspiração. Eu espero que um dia nós conseguimos todos saber a verdade. Isto foi a terceira camada, já com mais
mais teorias de conspiração, mais coisas se calhar um pouco mais estranhas sobre Portugal. É porque, tipo, alguns eu não tinha televisão em Portugal. Se eu assistia na casa dos amigos ou na escola. casos estranhos de Portugal. Mas nós vamos para a próxima camada e vamos começar com as coisas mais bizarras e assustadoras. Ok, solta, gato. Quarta camada. Praia do Meco. Praia do Meco é uma praia em Portugal, perto de Lisboa, onde aconteceu uma coisa terrível que virou notícia nacional. Se não estão a par, em Portugal, na maioria das universidades, existe uma coisa chamada praxe, que é basicamente pessoas novas que entram na universidade têm de fazer desafios pelas pessoas mais velhas que já estão lá a estudar há muitos anos. E uma praxe que fizeram numa universidade foi uns alunos ou pessoas da universidade que acabaram de chegar, tiveram de ir à Praia do Meco de olhos vendados à noite e simplesmente recuar até chegarem à água. E o que aconteceu foi que 6 estudantes morreram devido a isso. Exatamente, fizeram uma praxe onde 6 estudantes foram levados pela maré, nunca mais os encontraram. Eles morreram. Aliás, até encontraram, acho que encontraram 1 ou 2 corpos. Os cadáveres deles estavam depois na praia, voltaram, mas já não tinham vida nenhuma. Apenas houve uma pessoa que foi sobrevivente desse caso inteiro, ou seja, 7 estudantes e um deles sobreviveu. Foi uma coisa que virou polémica em Portugal e que depois as praxes mudaram completamente em Portugal. Uma coisa mesmo que assustou muita gente, assustou muitos pais e foi um caso mesmo viral em Portugal. Toda a gente estava a falar sobre isso, foi horrível. As famílias começaram a pedir indemnização, houve muitos processos e ainda não está completamente resolvido o caso. Imaginem o que é ter um filho que vai para a universidade e no próximo dia descobres que ele está morto devido a uma praxe. Eu acho que cada vez há menos pessoas que vão para a universidade e vão para as praxes, eles simplesmente podem recusar. Eu sei que há pessoas que ainda fazem isso, mas muita gente começou a ficar com medo porque tem receio de alguma coisa assim grave acontecer, como aconteceu na Praia do Meco. Exato. Teresa Fidalgo. Opa, eu conheço ela. Teresa Fidalgo é uma lenda urbana portuguesa que até muita gente conhece lá fora. Aliás, há muitos youtubers que neste momento estão a fazer vídeos sobre a Teresa Fidalgo, mas basicamente dizem que uma jovem morreu em Sintra numa curva, ela morreu e agora o espírito dela amaldiçoa todos os dias. Aliás, há um vídeo de YouTube muito popular que se calhar vocês já viram, que é uma atuação sobre isso, onde aparece uma jovem que recebe boleia das pessoas que estão a gravar o vídeo e do nada ela amaldiçoa o carro e toda a gente que está nesse carro morre. Obviamente é uma coisa falsa, mas na altura quando esse vídeo foi lançado muita gente acreditou nisso e era um vídeo muito assustador. Aliás, eu em criança quando assisti esse vídeo tinha muito medo, mas obviamente hoje em dia é só uma atuação. Mas há muita gente que fala sobre isso, há muita gente que fala sobre esse mito, há muita gente que diz que realmente aconteceu. Obviamente é apenas uma lenda urbana para assustar as pessoas, mas a melhor forma de explicar isto ou resumir isto é uma das primeiras, se não uma das únicas creepypastas portuguesas que é mundialmente conhecida. A Teresa Fidalgo na Curva de Sintra vai sempre existir. Gangue de palhaços. Ai, eu odeio isso. Isto é uma coisa que já aconteceu. Nossa, tipo, tinha uma... Na minha escola em Portugal tinha uma desgraça que contava tanta creepypasta para mim, gente. Vocês nem sabem o quanto de creepypasta que eu tenho arquivado no meu cérebro. Creepypasta portuguesa. Ai, gente. Os traumas. Tem umas que eu já superei, outras que eu tipo fiz não estão lá. E aí assim, isso é muito assunto assim meio, né? Ai, gente, enfim. São 2 da manhã, gente. Há muitos anos e também depois mais recente, que é gangue de palhaços em Portugal, que alegadamente existia um gangue de pessoas que vestiam de palhaços, iam à procura de vítimas e faziam alguns desafios, onde no final eles cortavam a cara das pessoas, cortavam a boca das pessoas para fingir ser uma boca de palhaço. É uma coisa que a boca de palhaço, um bocado de Portugal, especialmente começou em 2009 e depois acho que em 2015, 2016 ou até um pouco mais recente, quando houve a nova moda de YouTube sobre os palhaços, muita gente começou a ficar com medo. Foi uma coisa que as escolas estavam todas a falar sobre isso, todos os alunos estavam a falar sobre isso. Foi basicamente um caso de histeria em massa, onde toda a gente tinha medo que isso realmente aconteceu ou não. Ainda não sabem 100% se aconteceu, pode ser apenas um mito, pode ter acontecido a 1 ou 2 pessoas, mas foi uma coisa que assustou muita gente em Portugal. E o que os palhaços faziam era basicamente morte, fazerem coisas horríveis com a pessoa, ou então boca de palhaço, onde boca de palhaço cortava a boca da pessoa. Até temos aqui uma notícia de 2013, eu lembro-me bando disso. de palhaço apavora escolas, e está aqui uma imagem muito assustadora. Mas isto aqui é no Brasil, porque no Brasil também aparentemente ouvi isto. Temos aqui relatos a dizer gangue de palhaço apavora São Paulo, bando do palhaço passou na minha rua, eu juro vi o palhaço assassino, um gangue que mata crianças. Foi uma coisa completamente assustadora, que muita gente ficou com medo. Eu acho que no final de contas eram apenas mitos, mas pode não ser, alguém pode se ter aproveitado disso para realmente cometer crimes, ninguém sabe. Vamos, gente. Pedro Dias.
Pedro Dias foi o homem mais procurado de Portugal em 2016. Ele ficou conhecido após ter morto 2 pessoas. Ele, depois de ter cometido os crimes, ele simplesmente entrou em fuga e Portugal inteiro teve à procura do homem, teve a tentar encontrar onde é que ele estava. Ele ficou mais de 28 dias escondido e ninguém sabia onde é que ele estava, e foi algo que criou pânico em massa em Portugal. Foi basicamente um Lázaro, mas versão Portugal, e antes do Lázaro ter acontecido, onde toda a gente de Portugal estava à procura do homem, toda a gente estava a falar sobre ele. A única coisa que aparecia sobre notícias era sobre o Pedro Dias. A cara dele estava em todos os jornais e depois finalmente conseguiram encontrar o homem, porque ele estava com medo de ser basicamente abatido por estar a fugir durante tanto tempo. Foi um homicida que fugiu. Toda a gente em Portugal ficou com medo e ficou aterrorizado. As pessoas estavam preocupadas, especialmente as pessoas que estavam nessa zona, na zona onde ele cometeu os crimes. As pessoas estavam completamente em alerta máximo e depois foi um caso que simplesmente acabou. Agora hoje em dia ainda fazem 1 ou 2 memes sobre o homem, mas ele simplesmente vai ser esquecido. Ai, gato. Eu tenho que esquecer mesmo. Caso da Valentina. O caso da Valentina foi um dos casos que mais chocou Portugal e foi uma coisa que aconteceu muito recente, foi em 2020. E eu vou-vos falar um pouco sobre este caso. Para começar, uma criança chamada Valentina, de 9 anos, desapareceu e o pai dela foi à GNR relatar o acontecimento. Ele foi às autoridades e aí começou uma busca nacional pela criança. Passado 3 dias, encontraram o corpo da criança perto da casa do pai. E eles começaram a teorizar, será que foi o pai e a madrasta que mataram a criança? E de facto, o pai confessou o crime. Após 3 dias de busca, o pai confessou que ele matou a criança e foi onde ele ocultou o corpo. E ele também confessou que escondeu o corpo. E depois também fizeram uma autopsia onde dizem que ela morreu de asfixia, mas também ela sofreu de agressões e traumatismos. E começaram a achar que foi uma tortura que fizeram à criança. Exatamente, pais da criança torturaram a criança, bateram nela e depois simplesmente deixaram-na no sofá a morrer lentamente. Uma morte muito dolorosa. A Valentina estava com os seus irmãos também naquele local, na casa do pai dela, em Autoguia da Baleia, mas nada serviu. A criança simplesmente morreu e o que o pai fez e a madrasta simplesmente enterraram o corpo e escondeu-a simplesmente atrás de uns arbustos. E em Portugal, quando uma pessoa comete homicídio, pode apanhar até 25 anos de cadeia de prisão. E nós não sabemos quanto tempo eles vão estar presos, porque obviamente é Portugal, então as coisas demoram muito tempo até termos uma resposta, mas foi um dos casos mais assustadores de sempre. O pai mata a sua própria criança e tortura a sua própria filha com a madrasta e simplesmente escondem o corpo dela em qualquer lado por aí. Muito preocupante. Esta 4ª camada foi com mais coisas assim assustadoras, mais coisas obscuras de Portugal, mas nós ainda vamos para a próxima camada, para a 5ª camada, onde também tem algumas coisas preocupantes e também tem algumas teorias estranhas, mas... Está-me a estressar esse gato. 5ª camada. Irmã Lúcia. Isto aqui já é um caso muito bizarro. A irmã Lúcia era uma freira em Portugal que já faleceu e muitas pessoas criaram a teoria de conspiração que ela morreu e foi substituída por outra freira, onde fingiram que ela era a irmã Lúcia ainda viva. Sim, algo completamente bizarro, é uma teoria de conspiração. A freira era muito respeitada pelas pessoas, era uma figura muito importante para a religião portuguesa. Dizem que ela faleceu e foi substituída por outra pessoa a fingir ser a irmã Lúcia antes dela depois morrer outra vez e finalmente ter morrido. Isto claramente é uma teoria de conspiração, pode ser uma coisa para não ser levada a sério, mas é uma teoria que muita gente acredita ter acontecido, porque existem muitas imagens onde elas parecem ser pessoas completamente diferentes. Existe muita teoria de conspiração, muitas coisas, e eu não vou entrar por aí, porque existem muitos motivos por ela ser substituída para manter a fé portuguesa e as pessoas continuarem a ser religiosas, mas ela em 2005 oficialmente faleceu e descansa em paz. Ok. José Figueiras e 11 de setembro. Isto é uma coisa mesmo disparatada que eu decidi adicionar aqui porque é mesmo completamente ridículo. Mas José Figueiras é um apresentador em Portugal, um apresentador de televisão que muita gente conhece, e do nada as pessoas na internet começaram a criar um meme ou criar a ideia que esteve envolvido no 11 de setembro, aquele caso muito triste e muito perturbador nos Estados Unidos da América. Pessoas em Portugal, pelo meme, simplesmente começaram a dizer que sim, ele estava envolvido no 11 de setembro, foi ele que fez o 11 de setembro. Eles fizeram isso durante anos e anos, tanto tempo que até o humorista se pronunciou sobre isso. Uma coisa que começaram a incomodar os filhos dele, começaram a incomodar a mulher dele sobre isso. Ele começou a ser assediado por todo lado, porque as pessoas começaram mesmo a acreditar que ele teve alguma coisa envolvido com o 11 de setembro. E se calhar hoje em dia ainda há pessoas a perguntarem-se que
O que é que aconteceu com ele? Será que ele está envolvido nisso? É obviamente que é uma piada e não é para ser levado a sério, mas pode estragar a reputação de uma pessoa. E as teorias que eles fazem sobre isto para tentar provar que ele estava envolvido no 11 de setembro é completamente disparatado. Em vídeos dele há mais de 10 anos atrás, tentam criar qualquer relação com ele, a dizer que ele foi um homem infiltrado, um agente infiltrado, coisas completamente disparatadas, mas eu decidi adicionar aqui porque é uma teoria de conspiração mesmo muito intensa. Pedrógão Grande. Mas é o quê? Pedrógão Grande faz parte do distrito de Leiria e eu decidi adicionar aqui Eu morei porque já foi um em Leiria. evento que devastou Portugal Ah! inteiro. Foi um dos maiores fogos de Portugal e foi uma coisa que durou muito tempo e imensa gente ficou preocupada. Dizem que foi uma pessoa que criou um incêndio, foi um fogo posto e devastou tanta floresta de Portugal e matou imensas coisas, matou imensa vida animal. Nossa, Eu acho que também olha, morreram gosto de pessoas com isso. Foi uma coisa que causaram muitos danos a Portugal e custou-nos milhões e milhões de euros. Algo muito triste. E eu decidi adicionar aqui porque é uma coisa que é um pouco recorrente em Portugal, que é triste. As pessoas aqui em Portugal, há muita gente que faz fogo posto e causam uns danos catastróficos e essas pessoas nunca são presas ou nunca são responsabilizadas totalmente pelo que fazem. Matam pessoas, matam vida animal, não lhes acontece nada. Psicopatas. Aliás, eu acho que neste momento está a existir um fogo, ou aconteceu um fogo recentemente em Lisboa, por aí, quando a pessoa que fez isto já foi pega por ter feito fogo posto mais de 3 vezes. É uma coisa muito preocupante, é algo que me deixa muito triste e eu Não, gente, eu acho isso assim. A pessoa tem noção do dano que ela faz em fazer isso? 3 vezes, caralho. simplesmente adicionei aqui no iceberg, Caralho. porque é uma coisa que toda a gente em Portugal sabe que existe. Se calhar no Brasil também existem muitos fogos, especialmente fogos postos, assim Sim. como Portugal também, mas é uma coisa muito perigosa, especialmente agora no verão, é preciso ter muito atento a isso, porque famílias são destruídas com isto, e é algo só triste, um local tão belo, Pedrógão Grande, um sítio muito bonito, muito pacífico, ter uma das maiores catástrofes em Portugal em termos de incêndios, é só triste, é só triste. É. Ronaldo homossexual. Cada fanfic, gente. Eu não sei porque estou a adicionar isto no iceberg, mas foi uma coisa obscura que eu Ok, descobri. é Eu acho que obscura. até muita gente já falou sobre isto. Aliás, eu acho que há muita gente que fala sobre isto. Mas como o Ronaldo é tão popular, eu acho que esta é uma coisa obscura na vida dele. Mas houve muitas teorias e muita gente que acredita que o Ronaldo é homossexual. Porque é que isto é relevante? Porque é que isto é preocupante? Não sei, mas para muita gente eles acreditam que o Cristiano Ronaldo é homossexual e tem um parceiro homossexual, mas ele não diz para o mundo a sua preferência sexual porque ele sente que se calhar vai estragar a carreira dele. E até é uma coisa que, se nós pensarmos bem, até faz um pouco sentido. O Cristiano Ronaldo é uma pessoa que milhões, centenas de milhões de pessoas o seguem e nem toda a gente acredita em casamento homossexual. E isso, para a carreira dele, podia estragar um pouco a carreira dele. Então dizem que ele apenas está com a sua mulher e com os seus filhos para esconder um bocado, e há imagens e fotos dele estar com outro homem assim de uma forma um bocadinho estranha, e há muitas teorias, muita gente fala sobre isso. Eu adicionei aqui porque é uma coisa completamente E se eu for bissexual, gente, qual é o problema? Eu, hein? random, decidi adicionar uma chuta coisa assim. esse Mas eu não sei, o povo. que é que vocês acham? Qual é que seria a vossa reação se o Cristiano Ronaldo admitisse ser homossexual? Deixem nos comentários, eu quero saber. Não é para ter reação disso, gente. Tá bom. Deixa ele ser. Engraçado. Caso Camarate. Engraçado, esse povo que mete o nariz onde não deve. Isto é uma das Eu, hein? teorias de conspiração mais complexas em Portugal, onde Cássio Camarate, em 1980, o primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro e o ex-ministro da Defesa, Adelina Mar da Costa, foram andar num pequeno avião onde ele simplesmente despenhou-se e eles morreram. Isto Opa. aqui torna-se uma teoria da conspiração porque acreditam que foram os Estados Unidos da América a trazer um agente da CIA, que é o Centro de Inteligências da América, que é uma organização ultra secreta que fazem coisas top secret, e dizem que foi um agente dos Estados Unidos da América a cometer esse atentado. Passado 40 anos, ainda hoje em dia ninguém sabe a real verdade, ninguém sabe o que aconteceu. Dizem que o avião houve uma sabotagem, ou então podem dizer apenas que é um acidente, nós nunca vamos saber. Mas é um Eita. caso muito complexo que eu nem vou entrar aqui. Se quiserem que eu faça um vídeo inteiro sobre isso, deixem nos comentários. Mas uma das pessoas que estava envolvida neste caso, o caso Camarate, era realmente um agente para o CIA dos Estados Unidos da América, o que torna ainda mais assustador. Mas acreditam que Sá Carneiro estava a ser anti-americano e queriam silenciá-lo. Dizem vocês se vocês estiverem interessados nisto, mas eu decidi adicionar no iceberg Eu não porque é um sabia caso disso. muito assustador, um caso enorme. Vocês vão passar horas e horas a investigar sobre isso. Mas agora vamos para a última camada. Última camada. Aquapark do Restelo. Isto é uma das maiores tragédias todas para mim, mas há quase 30 anos atrás, uma família
foi ao aquapark e foram só divertir e a filha desapareceu nesse dia. Mas passado 2 dias depois, outra família foi ao aquapark, onde a criança também desapareceu. Ambas com 9 anos. Exatamente, uma família foi com uma criança de 9 anos ao aquapark, ela desapareceu. Outra família foi ao aquapark e a criança de 9 anos também desapareceu. Eles ficaram à procura das crianças, não sabiam onde estavam. Eles decidiram esvaziar a água do parque e encontrar o corpo das 2 crianças. Algo. Eu lembro-me disso. Eu sei, sabem, eu depois tive muito tempo medo de entrar em piscina. Por exemplo, quando eu falo, isso no fundo do mar, enfim, não sei, sabem, já não sabe o que tem no fundo do mar. Casos deste caso também que teve, gente, é muito assustador. Ou até às vezes quando estava na piscina eu sempre tentava ir embora lá eu sempre tinha cuidado. Tipo, isso durou durante algum tempinho, depois foi-se saindo, mas não curtia muito ficar ao pé daquela coisa que sugava, tipo, sabem aquela coisa que suga a água? Porque eu tinha medo que isso acontecesse comigo, vocês acreditam, gente? É muito assustador isso. Muito assustador, uma tragédia horrível. Aparentemente as crianças, as 2 foram cegadas por tubagens que estavam lá no aquapark, 2 tubagens diferentes. Era suposto haver lá uma rede de proteção nas tubagens, mas não havia nada, então elas simplesmente foram cegadas e morreram. Um bocado assustador é que uma das tubagens voltou a ter a rede, ou seja, uma criança foi cegada pela tubagem e depois alguém tapou isso. Então torna-se algo muito assustador e ninguém sabe quem foi, porque foi há 30 anos atrás, não havia câmaras de segurança assim como há hoje em dia em todos os sítios, foi complicado. Depois disso começou a haver um grande movimento para tornarem os sítios mais seguros, com mais regulações, os aquaparks, as feiras e cenas assim, para haver mais fiscalização e mais normas e mais coisas de segurança, porque faz sentido. Aliás, até o Estado em si, o Estado português reconheceu as culpas e pagou indemnização às famílias, mas uma coisa que eles nunca vão conseguir fazer é trazer as crianças de volta. Então será sempre uma tragédia em Portugal que deixa-me completamente... Nossa, gente, neste vídeo eu estou a ter um recap de várias coisas porque tipo, tem várias coisas que o nosso cérebro não é que ele apaga, ele armazena e fica lá no subconsciente e agora parece muita coisa volta para... Uau, eu estou tipo... Uau, sabem? Nostalgia, mas não é nostalgia, é mais tipo... Estou a ter flashbacks do passado. Completamente devastado. Agora nós podemos ver vídeos disso, mas o aquapark está completamente abandonado, está totalmente vandalizado e eu não acho que eles vão voltar a abrir. Não. Mas este foi um dos casos mais trágicos em Portugal. Queima do gato. Isto é uma coisa que deixa muito revoltado e eu acho que vocês também que estão a assistir o vídeo tenham cuidado a assistir agora, é trigger warning realmente. Acho que vocês já estão a entender, mas a queima do gato era um festival que faziam em Portugal, em certos sítios assim mais rurais, onde eles pegavam num gato, prendiam o gato a um poste muito alto e queimavam o gato vivo. Isto ainda aconteceu em Portugal e há vídeos disso, acho que em 2015, se não me engano, eu vi esse vídeo e eu fiquei completamente traumatizado, tive de desligar a internet durante uns dias, eu não aguentava mesmo, fiquei mesmo devastado. Eu não dei de cara com esse vídeo, é uma ainda coisa, bem, uma tradição em Portugal que eu não apoio e eu não acho que ninguém devia apoiar, onde as pessoas pegam no gato e queimam no vivo. Às vezes o gato sobrevive, às vezes o gato morre. O vídeo que eu assisti até, queimaram o gato e o gato conseguiu escapar e fugir. Eu não sei se ele está vivo ou não, mas algo só crueldade animal. Eu sei que há pessoas que podem dizer tradição, mas sinceramente que se for da tradição é horrível, odeio, eu não apoio nada disso e desculpa eu ter que ter uma opinião nisto, mas eu tenho e é uma opinião muito forte. Também fazem isso às vezes com cavalos em certos sítios em Portugal, não sei se ainda fazem, mas é simplesmente eles fazem uma fogueira enorme, muito fogo, pegam num cavalo e vão para cima do cavalo e andam por cima do fogo, onde o cavalo depois começa a sofrer, obviamente. Há coisas muito estranhas que ainda fazem em Portugal, totalmente nas zonas mais rurais, em aldeias. Tradições muito estranhas. Também existe a tradição das crianças com 10 anos começarem a fumar cigarros, onde os pais dão um dia às crianças onde elas podem fumar o máximo inteiro de cigarros. Eu sei que é tradição e desde que não esteja a magoar ninguém, estão à vontade com tradição, mas quando é para magoar outros animais ou crueldade animal ou magoar crianças, eu acho uma tradição um bocado estranha e eu pessoalmente não apoio isso. Mas isso é uma das coisas mais assustadoras de todas que me deixa completamente, deixa-me triste, deixa-me muito triste. E por favor não pesquisem isto na internet. Eu recomendo não pesquisarem. Agora para acabar, o último de todos, a maior teoria de conspiração que ainda estão a falar hoje em dia, aliás, nunca teve tão popular como hoje em dia, que é Leiria não existe. Ai, gente, vocês acreditam? Eu morava antes em Leiria, tipo, antes de eu mudar para Coimbra. Mas vamos ver essa teoria, porque eu nunca ouvi falar dessa teoria. Porque eu sempre morei em Leiria, por isso para mim isso sempre existiu. É um dos distritos de Portugal e as pessoas estão simplesmente a dizer que não existe. Toda a gente que é de Leiria não existe. É apenas fake. Leiria é basicamente um backroom, digamos assim. É um...
Mentira, gente! Como assim? Eu morei lá. Eu posso dar essa uma só creepypasta. O meme começou no Reddit português, se calhar há mais um ano e meio atrás, e que simplesmente espalhou-se e agora toda a gente já ouviu falar sobre isso. Só para deixar as pessoas confusas, mas a teoria que Leiria não existe é real. Leiria de facto não existe. Então nós começamos a questionar-nos de onde é que vem tanta gente a dizer que veio de Leiria. É uma teoria da conspiração bem interessante. Mas isto foi Gente, eu morei em fucking Leiria. Eu morei lá, gente. Não, agora estou indignada. Eu vou-te chutar, desgraça. Iceberg foi um vídeo que demorou-me imenso tempo a fazer, mas é o meu estilo de vídeos favorito. Se vocês querem que eu volte a fazer vídeos de Iceberg, Ele não explicou, gente. Ele não explicou, gente. Agora fiquei chateada. continuo no futuro. Por favor, não se esqueçam de ter deixado o like. Se tu viste até ao fim, por favor, deixa-me nos comentários qual é um iceberg que tu queres que eu faça. Eu tenho muitas ideias de vídeos para iceberg. Amei, caralho. Muito bom. Gente, eu nunca pensei que eu ia ver um vídeo de 40 minutos de react super assim. Amei, gente. Achei assim. Tava assim toda. Eu sei, toda conturbada. Galerinha do meu YouTube. Bem, gostaste? Eu achei muito interessante. Eu achei assim. O iceberg sendo iceberg, assim, assustador. Assustador. Eu vou ver alguma coisa aqui animada daqui a pouco para quando eu for dormir, gente. Senão eu não fecho os olhos. É, galera. Tchau. Bem, enfim, um beijito para ti. Então, ter assistido até aqui. Um beijo também para os meus apoiadores deste canal. Para quem não sabe, tem react toda quarta, sexta e todo domingo aqui. Espero te ver no próximo react. Se não tiver nada a fazer, vem maratonar o meu canal, que é muito gostoso, delicioso. Bye bye.